Boa noite a todos, graça e paz. Vamos continuar de onde nós paramos ontem, tá bem? Quantos aqui não puderam estar conosco ontem? Alguém? Todos estavam aqui? Que bom, que bom. Então quero entrar num outro assunto hoje, que é o assunto que tem chamado muita atenção. Eu escrevi um livro, é o Alvo, ele está aí. Eu tenho um pouquinho desse conteúdo também no livro Sangue nos Umbrais, que alguns aqui têm. Você pode colocar a mensagem para mim, eu vou facilitar para você hoje. Você sabe, a gente leu ontem, Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem em cima dos céus, nem de nada na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não lhes prestará culto, porque eu sou Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Nós aprendemos que nós ensinamos e aprendemos a pecar dentro de casa. Existe uma visitação sobre o pecado. Esse texto não fala de maldição, esse texto não fala de diabo, esse texto fala do relacionamento entre Deus e o homem. Eu sou Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais na vida dos filhos. Quando o filho, ele se arrepende, quando ele conhece Jesus, ele conhece a palavra de Deus, ele não é obrigado a viver no mesmo pecado do pai, ele não é obrigado a viver nas mesmas mazelas da mãe, ele constrói uma vida de acordo com a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Diz assim, 2 Crônicas capítulo 30, verso 9, diz: se vocês, é uma condicional aqui, se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus filhos terão misericórdia deles, eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que tem pai e que tem mãe que perde filho para sempre, filhos que se desviam e não voltam, filhos que se envolvem com drogas, existe filhos, é interessante como é que a criança, o jovem, o adolescente, ele está aqui no altar, e eu falei para você, ele se envolve com alguém fora da aliança com Deus, ou seja, em julgo desigual, a primeira coisa que ele vai fazer é transar, porque o mundo hoje que jaz no maligno, incentiva isso. Pastor, sem errar, papai e mamãe, qualquer um, hoje, crente ou não crente, que namore mais de um ano, qualquer um, 90%, não é qualquer um não, mais de um ano de namoro eles já estão transando ou já estão fornicando. Estou mentindo, pastor? Meu filho foi estudar fora, ganhou uma bolsa no Texas, foi estudar lá na DBU, depois foi para a Christopher Nations. Falei para ele, você não vai namorar. Uma vez ele teve um namorico de 3 meses na igreja, eu já orei, falei, Senhor, não abençoe em nome de Jesus. Não abençoou. Cara, ele terminou em 2 semanas, fiz um jejum de 15 dias, bastou. Ele começou a não gostar da moça, a moça dele, acabou. Crente, casar com um crente é difícil, imagina casar com um não crente. Pergunta para Sansão, que foi traído na semana da lua de mel. Lê lá, lê capítulo 14 de Juízo para você ver. Sansão pensou, não, ela é fofinha, vai nessa. Casa com ímpio para você ver o que é bom para tosse. Casa. Ah, mas eu tenho um testemunho de uma irmã que saqueou o inferno. Gente, essa é a exceção. A regra é você sofrer na solidão. Você e tua fé. Você vai arrumar para a cabeça. Você vai ter dificuldade. Aí ele volta para mim, 2019, e eu não sou bobo, estou vendo o Instagram dele, e está a loura lá no Instagram dele, rindo demais. Toda foto dele muda o ambiente, está na sala de aula, está na igreja, está na reunião da célula, ele é igrejento, meu filho gosta de igreja, punição para ele, você não vai para a igreja, ele ficava doido. Aí, mudava o clima, mudava tudo, a loura estava lá e ela sorri demais, aquela mulher, eu falei, ela está muito feliz. E nos Estados Unidos eles não têm esse negócio de que nem Brasil, você chega, abraça, dá beijo, lá não tem nem aperto de mão, e é proibido na escola dele, não tem aperto de mão, gente. Aí ele chega para mim e falou, passou um dia, 2 dias, 3 dias, ele falou, pai,
Conheci uma moça, filha de um pastor, faz seminário comigo lá. Ela participa comigo em algumas aulas de teologia sistemática, tal. E eu quero namorar ela. Eu falei, opa, vai namorar não, meu chapa. Eu mandei você para lá, não é para aprender a beijar em línguas. Eu te mandei para lá para você aprender inglês, é outra língua. Não, pai, ela é chilena, filha de pastor. Ele já sabia a regra do jogo. Pai, eu vou casar em 1 ano, fica tranquilo. Em 1 ano eu caso. Aí eu falei, então também. Peguei um avião, fui lá para o Chile, eu já ia pregar lá mesmo, aproveitei, fui para Santiago do Chile, já visitei a família dela, o pai, preguei na igreja dela, chamei os dois, falei o seguinte, se não houver santidade, Deus vai me dedurar, hein? E a casa de vocês dois vai cair. Estou avisando agora, hein? Deus é um em carne comigo. Se não houver santidade, Deus vai me dedurar. E eu vou acabar com essa graça. Gente, 1 ano e pouco, eles casaram, moram, já me deram uma netinha. Isso tudo é ensinado em casa. Meu filho nunca me viu olhando com olhar brilhante para nenhuma outra mulher. Ele nunca me viu. Ele sabe que eu chegava em casa, o primeiro beijo era dela. Nem ele nem Natália ganhava beijo. Era ela, minha esposa. A gente estava na praia um dia, aí um moço chegou para mim, e ele sempre tem isso. Ele sempre tem essas brincadeiras de homem do mundo, que você não se entrega a elas. Quando ligarem para você, está vestido de madrugada, você está lá de camisola, minha irmã solteira. Aí um homem liga para você, ou fala com você está vestindo o quê? Ele quer saber se você está de camisola, para você mandar um nudes para ele. O que você tem que responder? Eu estou vestindo a armadura de Jesus de Efésios 6. Estou com um capacete da salvação. Eu estou com o peitoral da justiça aqui. Estou com as botas, estou com a espada do Espírito. Sai, chuta que é macumba. Chuta que é laço. Os filhos estão sendo capturados pela sensualidade. Os filhos estão sendo capturados pelo entendimento desse mundo. Gente, antigamente, pastor, eu era mais jovem, a gente fazia as campanhas para conquistar os jovens universitários. Hoje, a gente tem que fazer campanha para os nossos filhos crentes, que saem do ensino médio, não se perderem no ensino médio. Não é mais na universidade, gente. Se teu filho sair da universidade, e ele não for gay, comunista e maconheiro, dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meu filho não aprendeu nada de matemática, nem de física, nem de engenharia, nem de medicina, mas ele não usa droga, eu estou falando aqui, gente, porque é o que acontece. A mente deles vem sendo trabalhada para isso. Existe um sistema que não ama o Senhor, que não liga para o Senhor, que não se importa com o Senhor, e está dando de ombros para as coisas do Senhor. E os nossos filhos estão mergulhados em uma covardia. Eles ficam na escola o dia inteiro. Você chega em casa, você está morta, você está morto de trabalho. Você quer o quê? Tomar um banho, jantar e dormir. E eles estão ali, ó, recebendo o que Paulo escreve a Timóteo, né? Doutrinas de demônios. Se vocês se voltarem para o Senhor, o seu filho, você pode ter filho perdido de qualquer jeito. A promessa de Deus é que tem misericórdia, compassivo. Pode passar, querido. Marcos 7, 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, diga, espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o... Vou mostrar para você aqui. Presta atenção. Aprende aqui com o pastor e com a palavra de Deus. O espírito é o que, gente? Diga, imundo. Esse é um sinônimo de um demônio. O demônio é um espírito imundo. Pronto. Um demônio é um espírito imundo. Ele não tem santidade, ele tem sujeira. Imagina que você está na sua casa, tá bom? Quem aqui tem pet em casa? Tem gatinho, tem cachorrinho? Quem tem? Você chega em casa, você só faz o barulho que vai abrir a ração. Ele já vem abanando o rabo. Não vem?
O cão, o cachorro nesse caso, ele se alimenta daquilo que você dá para ele. Demônio é a mesma coisa. Imagina que você está na tua casa e você pega algo podre, você pega algo estragado, você coloca em cima da mesa da tua casa. Olha aqui, ó, estragado aqui. Você pega fezes, coloca aqui. Pega carne estragada, está aqui. Você não precisa convidar nenhuma mosca. Meia hora depois está lá. Tem varejeira, tem mosca, tem barata, tem larva. Está lá. Aí o que o crente fala? Ah, em nome de Jesus, sai! A mosca sai, gente. Gente, a mosca sai e volta. A mosca sai e volta. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Expulsar demônios, eu falei ontem aqui, teve gente que duvidou, hein? Não é libertar. Expulsar demônio é libertar. A libertação lida com a razão pela qual o demônio está ali. Tem sujeira ali. Tem ódio ali. Tem culpa ali. Tem rebelião ali. Tem imoralidade ali. Tem esconderijo da alma ali. Está ali. É por isso que aquelas moscas estão ali. Você pega um animal, gado, e tem uma ferida, fica cheia de mosca. Gente, você tem que ir lá, limpar a ferida, não é isso? Tirar a infecção, tirar aquela carne podre, morta, aquela pele, aquele músculo, limpar, entrar com antibiótico. Não é assim que você cura? É igualzinho a vida espiritual. Quem está entendendo aqui, gente? Essa moça, ela vem falar com Jesus, ouve falar de Jesus, e ela tem uma filha que o espírito imundo, que um demônio estava possuindo ela. Era uma menina, gente. Era uma menina. Espíritos imundos odeiam o ser humano. Ah, pastor, prepara aí para mim Apocalipse 12:12. Ah, pastor, obrigado, pastor. Porque o diabo, ele fica furioso com quem trabalha com intercessão e libertação. Quem já ouviu essa besteira? Levanta a mão, você já ouviu? Olha, o diabo fica furioso com quem trabalha com libertação, guerra espiritual e intercessão. Não é nada disso, a Bíblia não diz isso. Em Apocalipse 12:12 a Bíblia diz: portanto, celebrem-no os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está furioso, ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele não está furioso porque você é crente, não, querido. Ele está furioso, sabe por quê? Porque daqui a pouco, Deus vai fazer assim, ó, ergue o braço. Acabou a partida. O Senhor vai voltar com voz de arcanjo, trocando trombeta. A igreja vai ser levada e ele vai ser julgado no inferno. Você entende isso? Então as pessoas pegam assim, um monte de crentes que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, o diabo fica furioso, fica, mas o diabo está furioso por quê mesmo, gente? Porque ele resta pouco tempo, gente, é só isso, estamos no final dos tempos, estamos vivendo isso, gente. Israel já foi restaurado, lembra dos 5 pontos? Mateus 23, Mateus 24 e Mateus 25, Jesus fala que o tempo do fim é chegado. Mateus 24, ele dá os sinais, e Mateus 25, ele conta 3 parábolas do final. Primeira parábola, qual é? Ó, se levantará nação contra nação, guerras, rumores de guerras. Jerusalém vai ser restaurado. Jerusalém foi restaurado, gente, em 1948. Nós estamos em 2023. Está terminando a geração. Quem não percebe os sinais, haverá terremotos em muitos lugares. Só que as pessoas falam, não, mas teve um terremoto aqui, teve um terremoto ali. As pessoas vão se enganando. Olha para mim, vou dar uma dica para vocês aqui. Na 6ª trombeta, e na 6ª, existem 7 juízos selados, existem 7 trombetas, e existem 7 taças da ira de Deus. Os juízos selados são avisos.
As trombetas são gritos de Deus. Arrependam-se. Agora, as taças da ira, não tem mais jeito. É como o leite derramado. Já ficou de frente do leite derramado, leite assim? Você fica ali tomando conta, né? Bota para ferver e fica ali. Para ele não derramar, para ele ferver sem derramar. Não é assim que você faz? Aí na hora que está lá, alguém fala assim: pastor, que você olha para o lado. O leite não derrama, gente. Vai ser assim, não tem como voltar. Aí você quer, não tem como voltar, ele vai derramar. Quando o rio Eufrates secar, todas as trombetas, os juízos, a sexta trombeta fala assim: o Eufrates secou. Fica olhando para aquela região ali do Iraque. Quando o Eufrates secar, é a vinda do Senhor. É uma dica que eu dou para você. Fique alerta, porque ele vai ser como um ladrão na noite. Amém, gente? Pode voltar agora para onde a gente estava no PowerPoint. Nós estávamos falando que uma mulher tinha uma criança endemoniada em casa. Para que você não erre, criança endemoniada. Para que eu tô pulando aqui para você 30 anos de ministério. Gente, como eu ralei nisso aí. Eu queria saber por que a criança estava endemoniada. Olha, sem errar, criança endemoniada sofreu algum tipo de abuso psicológico, algum abuso sexual, espiritual, ou é o pai e a mãe? Não tem como errar. Primeira coisa, você pergunta assim: quem é o pai da criança? Tinha uma criança, um casal, menino de 4, uma menina de 3 anos. Fui pregar no litoral do Paraná, igreja de um pastor amigo meu, uma PIB. Quando eu cheguei lá, pastor, ora por essa criança aqui, o menino de 4 anos. Fui orar pelo garoto, o garoto está tentado. Manifestou um demônio nele. Fui orar pela irmã dele de 3 anos, manifestou outro demônio nela. Eu perguntei: quem é o pai? O pai é assassino, traficante, está preso, está puxando lá 20 anos de cana. E a mãe? A mãe, para sustentar os filhos, foi se prostituir. Então ela vem aqui na escola bíblica dominical, deixa as crianças e só volta para pegar no domingo de noite. A criança almoça na igreja, fica por aqui. Abandono do pai e da mãe. Toda criança, todas elas, que eu atendi endemoniadas, criança de 8, criança de 6, criança de 4, criança de 3, todas elas, o problema era o pai e a mãe. Pai e mãe exercem influência espiritual sobre a vida do filho. Pai e mãe são a primeira cobertura espiritual sobre a vida da criança. Aqui havia um problema: você vê a mãe, mas não vê o pai. Eu tenho uma filha endemoniada. Jesus diz para ela: não é lícito dar o pão de filhos aos cachorrinhos. O que ele está dizendo? Libertação é alimento de filho, de povo de Deus. Aprenda isso. Salvação é para ímpio. Diga: salvação é para ímpio. Libertação é para crente. Não estou falando que você está endemoniado, não, gente. Eu estou falando que existem cativeiros que você fica dentro dele e não sai. Nós lemos aqui ontem, Lucas capítulo 13, verso 10, uma mulher cativa, não manifestou demônio, estava possessa de um espírito imundo, espírito de enfermidade, mantinha ela encurvada. Jesus chamou ela a si, impôs as mãos sobre ela e disse: estás livre da tua enfermidade. Ela se endireitou. Manifestou algum demônio, gente? Nada. Libertação e batalha espiritual são duas coisas diferentes. Em Atos capítulo 16, os 7 filhos do sumo sacerdote Seva eram aqueles que saíam expulsando demônios. A Bíblia chama isso de exorcismo. Exorcismo não é libertar cativos, é uma prática de magia, de feitiço. Para você lidar contra as trevas, eu vou mostrar o que está aparecendo nos desenhos dos seus filhos, para você ficar horrorizado. E aí, eles entram na casa de um homem, manifestam um demônio. O demônio bate, surra, deixa nu, envergonha, eles saem fugindo envergonhados. Houve guerra espiritual, mas não houve libertação. Entenderam a diferença? Vocês entenderam isso, gente? Tratei de um jovem, ele tinha 20 e poucos anos, ele se meteu com tudo também. Magia branca, magia negra, candomblé, tai chi chuan, yoga, tudo que não pode, ele se meteu para fazer. Tudo que é esoterismo, ele se meteu para fazer. Um dia eu estava libertando, fazendo processo, e chegava no gabinete, já manifestava uma legião.
Eu tive que mudar o atendimento dele para amanhã, porque ele gritava tanto que assustava todo mundo que estava na casa pastoral. Tinha lá 5, 6 gabinetes pastoral. Falei, vamos te atender de manhã. Aí um dia eu estava orando por ele. Lembra da tatuagem? Ele manifestava, tinha um demônio do satanismo, né? Você não precisa saber o nome de demônio nenhum não, tá, gente? Não precisa não. Isso eu sei porque eu tenho muita experiência, não importa o nome do demônio. Mas manifestava, eu sou fulano. Aí eu expulsava o cara. Aí na outra semana, eu sou fulano. Aí chega uma hora, onde é que você está escondido? Aí estava de casaco, muito frio em Curitiba, ele rasgou o casaco. Aí ele estava com uma tatuagem dessa chamada tribal. A tribal é uma aliança. Ela tem a forma de uma aliança no braço, na perna, é uma aliança mesmo. E no meio estava lá o demônio, lá o tal do Bafomé, que é um demônio da... Aí eu peguei óleo, me dá óleo aqui. Olha óleo, gente. Olha óleo. Óleo não tem poder no óleo não, tá bom? Óleo é só, me dá o óleo ungido. Nem existe óleo ungido na Bíblia. Existe o óleo da unção. Mas a Bíblia diz para você fazer unção com óleo. O poder está em quem, gente? Em Deus. Não está no óleo. Se você botar o poder no óleo, no sal grosso, venha você também para a campanha do Vale do Sal Grosso. Gente, é Deus, gente. Não é o Vale do Sal Grosso. Vocês estão entendendo isso? Falei, me dá óleo aqui. Senhor, consagra ao Senhor esse óleo aqui, em nome de Jesus. Espírito imundo. Gente, a gente desautorizou aquela tatuagem, em nome de... Nunca mais aconteceu nada. Isso é comum, você pode fazer. Estava pregando no Japão, uma moça ficou muito endemoniada. Aí ela começou a falar comigo em japonês, eu não entendia nada. Aí eu tinha um pastor assim, falando, o que ela está falando? Pastor, o senhor não queira saber, ela está xingando o senhor de tudo que é palavrão feio aqui do Japão. Eu falei, em nome de Jesus, fale português. Gente, você acredita nisso? O demônio começou a me xingar em português. Sem brincadeira. É de andar pela terra e passear por ela, estou falando. Gente, e aí, de repente a garganta da moça começou a inchar, ficou uma bola aqui, ela vai morrer. Dá um copo d'água aqui. É água. Não tem água benta não, gente, é só água. Aí eu peguei a água, falei, Senhor, eu consagro essa água ao Senhor. Onde ela tocar, vai queimar os demônios. Gente, eu dei para a mulher, ela me deu um tapão, pá! Jogou o copo longe. Eu falei, então vai ser sem água mesmo. Em nome de Jesus. Todo lixo, toda porcaria, gente. Lembra que eu falei ontem? Eu falei ontem que todo pacto é feito com comida. Lembra que Jesus partiu o pão, falou, coma. Pega o cálice e beba, esse é o cálice. Todo pacto é feito com comida. Gente, as pessoas vomitam bolo inteiro. Pastor, como é que é isso? Entra no intestino, entra no estômago, o suco gástrico detona tudo. Fica lá, eu não sei explicar. Fica lá. Bolo de cabelo, taxinha, brinquedinho de Kinder Ovo, pipoca, fica lá 6 meses, 1 ano dentro da pessoa. Eu tratei de uma mulher que ela fez aborto, ela não lembra. Existem 2 quadros de endemoniamento, um quadro que a pessoa lembra de tudo e um quadro que a pessoa não lembra de nada. Termino a manifestação, o que você lembra? Pastor, não lembro nem de ter saído de casa. E tem quadros que a pessoa lembra de tudo, por exemplo, Exu de Jezabel, lembra de tudo, mas ela perde o controle. A pessoa perde, ela não consegue dominar o corpo. Ela sabe que está fazendo besteira, mas ela não consegue dominar. Ela é uma possessão que a pessoa tem acesso à memória, tem acesso ao entendimento. E nesse aqui, não. Gente, eu tratei de uma moça, ela vomitou, ela abortou, dentro de um ritual satânico, diabólico, ela não lembra de nada. E ela comeu o feto. Ela vomitou o feto. Eu tenho foto disso até hoje. Tenho foto disso até hoje. Então esse tipo de, a gente que nasce, você que nasceu num lar cristão, você não imagina isso. Mas quando você vai fazer esses atendimentos pesados, e nem todos eles são pesados não, gente. Estou falando 95, 96% deles são comuns. Agora, por exemplo, você pega uma pessoa endemoniada de uma legião. Gente, a legião vive nos extremos. Aí tem aquele sujeito que tem um toque, ele lava a mão 1, 2, 3, 4, 50 vezes no dia.
às vezes manifesta assim a legião. Agora tem gente que come fezes, come carne podre, vai para o cemitério para comer carne de defunto. Eu já atendi gente assim. Aquela mulher colocou aquilo tudo para fora, aquela porcaria toda para fora, aquela sujeira toda para fora. Então o intercessor nunca fecha os olhos, diga, nunca fecha os olhos. Você vai orar e vai ficar de olho aberto. Você vai orar para o seu marido e vai ficar de olho aberto. Isso me faz lembrar um amigo meu, pastor Max, eu posso citar aqui, lá da PIB de São João da Barra, no Rio de Janeiro, já preguei na igreja dele. Ele era ímpio, casou com a moça crente. E ele ficou 5 anos dando trabalho para a moça crente, 5 anos. A moça crente orando, buscando a Deus, jejuando pela salvação, ele só fazia besteira, saía com os amigos, voltava bêbado, perdia dinheiro. Pegou naquele tempo, tinha negócio de pegar joia, levar para a Caixa Econômica e colocar no prego. Ele perdeu a joia da família dela. Gente, pensa um homem que foi uma desgraça na vida daquela mulher. Aí um dia ele se converteu, havia uma célula na casa dele, e de vez em quando chegava alguém lá, e nesse alguém manifestava um demônio. E ele vendo aquilo, a pessoa ficava nervosa. Ele se converteu e depois se batizou, começou a ter contato com isso. Aí um dia, ele resolveu fazer seminário, foi para o seminário, estava quase sendo ordenado pastor. Aí ele chegou em casa, gente, olha para mim aqui, é só a moça sentando. Ele chegou em casa, a mulher estava aqui, a casa dele estava uma bagunça. O irmão mais velho no videogame, pá, 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 dando tiro de bazuca, de granada, pá, 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 aquele barulho. A menininha pequenininha tinha vomitado no tapete. O garoto estava tomando um sorvete, limpando na cortina. A mulher chegou e ficou louca. Você ficou assim, minha irmã? Ficou louca em casa, começou a berrar, a gritar. Aí ele viu a mulher e falou, minha mulher não é assim, ela deve estar endemoniada. Aí ligou o pastor dele, pastor, eu acho que minha mulher está endemoniada. Ele, tranquilo, faz o seguinte, senta ela na cadeira, bota a mão na cabeça e pergunta, quem está aí? Amorzinho, calma que eu vou te ajudar, vou orar por você, senta aqui na cozinha, eu vou orar, em nome de Jesus, quem está aí? Ela falou assim, quem está aqui é a tua mãe, seu miserável, é a tua mãe, eu orei por você 5 anos, você saía com os bêbados, com os maconheiros, você perdeu o dinheiro da família, quem está aqui é tua mãe. Então, não adianta você atribuir tudo para o diabo não, gente, não adianta, às vezes a gente fica irritado mesmo, tá bom? Pode passar, querido, pode passar. Levítico 14, aqui é a chave para a gente ter um entendimento e o discernimento. Tem gente que vai falar assim para você, o dono da casa, diga o dono da casa, fará saber o sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está em casa, depois virá o sacerdote para examinar a casa. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim, pastor, tem alguma coisa errada na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos, na minha vida afetiva, na minha vida emocional, na minha vida física, na minha saúde. Diga, examinar. Examinar é discernir. Quando você entra na vida de alguém que precisa de ajuda, preste atenção. Existe algo que a gente aprende na psicologia. Aliás, isso é ciência médica, chamado trauma. Eu falo em traumatismo craniano. Fulano sofreu um acidente, teve traumatismo, quer dizer que a cabeça dele, a caixa craniana, quebrou num monte de pedacinhos. É um trauma craniano. A pessoa é atingida, é chamado de ferida, diga ferida. O trauma é a ferida, em cima da ferida, que tinha sido ferida por outra ferida, que foi ferida. Isso cria uma região de hipersensibilidade. Você vai à praia e fala assim, e não está sol hoje, nem preciso colocar o protetor solar. Vai nessa. Aí está aquela nuvem, você se diverte na praia, não passa o protetor solar. Quando você chega à noite, você está que nem um camarão vermelho, um tomate. A tua pele foi o quê? Traumatizada pelos raios UVA, UVB. Está lá.
Aí no dia seguinte você acorda todo ardido, você está traumatizado. Vem o teu filhinho fofinho, bonitinho, teu netinho, ele vem te dar um abraço. Ai! Ai! Você me machucou. Não, ele não te machucou, ele foi te beijar. Ele foi te abraçar. Mas você está tão machucado que qualquer pessoa que te toca, te fere. Isso acontece dentro da igreja. Áreas onde a pessoa está traumatizada. Área financeira. Vou pregar sobre finanças. Gente, metade do público aqui vai embora. Ah, não, pastor, fala de dinheiro. Até dói em mim. Eu vou pregar sobre lealdade. Ih, pastor, eu estou no meu casamento de número 45. Não fala sobre isso não, pastor. Então, tem áreas que a gente fala que machucam as pessoas. E é por isso que o libertador, ele tem que ter compaixão, e ele tem que se aproximar da pessoa, como em Lucas 10. Lucas 10, tinha um homem jogado no chão, que ele apanhou, foi deixado quase morto, ele vinha de Jerusalém para Jericó, e o que aconteceu? Roubaram ele, tiraram tudo dele, espancaram ele, e ficou lá com as feridas dele, quase morto. O levita passou, o sacerdote passou, aí veio um samaritano, diz assim, aproximando-se com cuidado. Diga, com cuidado. Então essa é a dica. Não adianta ter pressa. Alguém está dizendo que a minha casa, pastor, tem alguma coisa errada na minha casa, tem uma coisa errada na minha vida. Isso é intimidade. Você tem que entrar dentro da intimidade familiar. Você não consegue resolver o problema da irmã, do irmão, 5 minutos aqui depois do culto. Não é assim. O discernimento é muito inteligente. O discernimento é muito bíblico. O discernimento, ele é capaz de investigar as áreas que você negociou, os valores eternos, pelo prazer, para dizer assim, o problema foi esse aqui. Ele vai, ele coloca azeite, ele coloca vinho em cima da ferida do sujeito, não pega, bota devagarinho. Então a gente tem que se aproximar dessas pessoas que estão hipersensíveis, melindrosas e retraídas. Você já teve um negócio assim? Ó, não encosta em mim não que eu estou doído. Ó, eu estou todo queimado de sol, fica daí. Você já jogou bola na rua? Já perdeu a unha do pé? Dá aquela topada, pá! Eu já perdi um monte de vezes jogando bola na rua, descalço. Essas crianças de hoje não perdem mais porque o máximo de futebol delas é o FIFA do videogame. Mas aí, o dedo fica desse tamanho, infeccionado. Aí você dá mais uma topada, você chuta mais uma quina e fica desse tamanho, fica? Aí chega aquele irmãozinho, aquela irmãzinha mais estabanada da igreja. Faz festa, me dá um abraço. Não chega perto de mim, eu estou com o pé machucado, não toca. E parece que quando você está machucado, é aí que as pessoas gostam de pisar ali, né? Não é verdade? É verdade, gente. Pastor, não me fale em casamento, homem para mim não presta. Minha avó foi abandonada pelo meu avô, minha mãe foi deixada no altar grávida, eu fiquei noiva, ele foi embora, ele jurou, ele pediu minha mão para o meu pai em casamento, eu preparei a festa, ele não apareceu. Homem não presta. O que está escrito aí na cabeça dela? Um trauma. Qual trauma? Ela ouviu a avó falar mal de homem, a mãe falar mal de homem, e ela foi criada dentro dessa bolha. Homem é mau. Entenderam isso? Quando a pessoa está infeccionada, você precisa ser inteligente para bater nas portas certas. Tem pessoa que chega no gabinete, ele não confia em você. Ele começa a contar a história devagarzinho, pastor, o gato subiu no telhado. Ele vai falando devagarinho. Ele vai dando uma volta para no final chegar no ponto. Principalmente homem, os homens são muito mais fechados. Mulher já chega, já conta tudo que aconteceu, a não ser que haja um evento de vergonha na vida dela e de medo, onde ela acha que vai ter um julgamento. É por isso que o libertador não faz julgamento. 1 Samuel capítulo 16, Davi fala, eu cuido das ovelhas do meu pai. Se um urso ou leão pega a minha ovelha, eu vou atrás dele e livro ela da boca do leão. Então não interessa, eu sou libertador, não interessa porque que ela caiu na boca do leão. Interessa é libertar ela e falar assim, agora você vai ficar com a gente para você não cair mais na boca do leão. Não tem julgamento. Por que você fez isso? Você está louco? Por que você fez isso? Libertador e conselheiro não pode falar isso. Libertador e conselheiro, falei ontem, tem que viver dentro da confidencialidade. Pastor, eu não sei tratar isso. Então diz para a pessoa,
Esse caso aqui eu não sei, mas tem um pastor lá na Restaure, pastor André Dedim, pastora Mariana, eles têm experiência e vão tratar disso. Se ele não tiver experiência, ele vai ligar para quem? Pastor Lobo, me ajuda aqui. Entenderam isso? Então, sempre que a gente trata a respeito de investigação, você tem que entrar dentro da história familiar, não tem jeito. Hoje nós estávamos num podcast, e dentro do podcast entrou o assunto chamado herança. Repara na Bíblia que todos os filhos que nascem, isso é o princípio da bastardia associado à orfandade. Todos os filhos que nascem fora do casamento, eles encontram problemas horríveis na vida. Eles não têm a proteção espiritual. Então a pessoa vai, hoje cada vez mais é sendo incentivado o sexo antes do casamento, muito antes do casamento, na adolescência, na pré-adolescência. E aí tem um monte de menina de 13 anos, de 14 anos, ficando grávida. Esse tipo de filho, gente, presta atenção, ele não conta com algo chamado legitimidade e proteção espiritual. Eu sei que você ama ele, só que a proteção espiritual acontece dentro da história do casamento. Gente, o sexo tem que começar aqui, ó, no altar, é aqui, ó, na bênção das alianças. O que a gente está ouvindo aí? Isso é bobagem. É o que acontece, a pessoa entra num caminho de desobediência, e ela quer colher o quê? Festa. Não vai colher o quê, gente? Desgraça. Filho de Abraão com Agar. Agar era esposa de Abraão, gente? Não. Quem é? Ismael. Viveu aonde, gente? No deserto. Pastor, minha vida é um deserto. Nada dá certo. Eu planto e não cresce, pastor. Eu não tenho alívio. Se você não quebrar o princípio da orfandade na sua vida, da bastardia, você vai continuar assim. Você não chega perto de Deus. Eu pergunto assim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. A primeira coisa que eu pergunto para ele é assim, quem é teu pai? Eu vou de cara nisso. A ausência do pai, o pai, gente, é diferente da mãe. Não adianta você falar assim, eu sou pai e mãe dele. Não é, você é sua mãe ou você é seu pai. Por quê? Porque são funções diferentes. O pai dá, diga, direção. Proteção. Amor. E identidade. Essas são as 4 funções da paternidade: direção, proteção, amor e identidade. Pode perguntar para uma pessoa que não tem pai. Sabe como é que ele chega no gabinete e fala assim: quem é Deus para você? Pastor, Deus é tudo. Não, Deus não é tudo. Deus não é microfone, Deus não é camisa, Deus não é relógio, Deus não é smartphone. Pastor, entendi, quem é Deus para você? Aí ele espiritualiza, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, Deus é o Eterno. Mas ele nunca fala, Deus é meu Pai. Nós somos filhos de Deus. Quando você entregou a tua vida a Jesus, 1 João capítulo 1, verso 12, pois todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 6, porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você diga, Abba Pai, para que você chame Deus de papai. Então um filho que não tem a figura do pai, ele não tem direção, ele se auto-sabota. Ele quer ser médico, depois ele quer ser dentista, depois ele quer ser professor, depois ele quer ser motorista de caminhão. Ele não sabe para onde vai, porque ele não tem direção, gente. A Bíblia diz que esse homem chamado Ismael ficou perdido no deserto, perambulando. A ausência da paternidade causa medo, você não tem proteção. Quer ver uma coisa? Sem errar, sabe qual é o fundamento do estresse? Sabe qual é o fundamento da ansiedade? Sabe qual é? A ausência de pai. Você que não teve pai presente, você é um ansioso. O ansiedade é por quê? Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, verso 25. Se você quiser ir colocando, pode ir colocando. Se quiser anotando, vai anotando. Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer e beber, e nem pelo que haveis de vestir. Olhai para os passarinhos do céu, eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai
Diga, Pai, os alimento. E porque andeis solícitos pelo que haveis de vestir, não é o corpo maior, mais do que o vestimento? Olha para os lírios do campo, não tecem num fio, nem Salomão, com toda a sua grana, com os seus, ele era trilionário, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha, se o pai de vocês veste a erva do campo, que agora está aqui, amanhã lançado no forno, não vai vestir você também, homens de pouca fé? Portanto, não vos quieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Quando você não tem pai, você fica inquieto, você fica ansioso. Será que amanhã eu vou comer? Será que amanhã eu vou ser despejado dessa casa? O pai é sinônimo de segurança. Entenderam isso? Pai dá amor. Ah, não, pastor, está errado. Quem dá amor é a mamãe, é o pai. Nós pegamos emprestado o nome de Deus. Deus é pai, gente? Deus é amor. O pai é que dá amor, gente. Só que nós trocamos, isso é um colapso entre o papel do pai e da mãe. O amor é dado pelo pai. Sabe o que o pai dá? Além de identidade e amor, ele dá direção. Aí, 95%, não são todos não, das pessoas que vivem da imoralidade sexual, seja heterossexual, seja homossexual, 95% não tem pai em casa. Pode perguntar para ele, quem é teu pai? O pai morreu, o pai está ausente, o pai viajava, o pai era caixeiro viajante, o pai tinha outra família, o pai era amante de outra mulher, ou a minha mãe que era amante dele, o pai não está lá. Violência doméstica do pai. Esse papel entre pai e mãe quebrado, colapsado. Abuso sexual na infância. Repara que você que foi molestado na infância, mulher ou homem, que foi abusado na infância, busca a tua memória aí, pergunta assim, onde é que estava o teu pai e a tua mãe? Você vai ter uma surpresa. Você vai descobrir que teus pais não eram casados. Você vai descobrir que teus pais viviam em adultério, o pai ou a mãe. Você vai ver que tinha uma imoralidade aí. Quando Davi se deita com a vizinha do 104, no capítulo seguinte, a própria filha, Tamar, é estuprada por Aminon. Abuso. Então nós não levamos a sério aquilo que nós fazemos como pais. Como o papel da mãe é ajuntar. Repara que Deus só recebe nome de mulher 2 vezes na Bíblia. Em Mateus 23, como galinha, ele se põe na posição de galinha. Eu quis ajuntar você como uma galinha junto os pintinhos debaixo da asa. Aglutinar, trazer papel. Domingo nós vamos almoçar onde? Na casa da vovó, na casa da mamãe. Papel da mamãe é papel do Espírito Santo, é consolador. Eu fui militar há muito tempo. Aí, sempre que um menino lá, um soldado, menino que estava servindo, se machucava no quartel, a primeira coisa que ele gritava, mãe, liga para minha mãe, liga para minha mãe. Primeira coisa, porque o papel da mãe é esse, é de confortar, é de consolar. Vem cá com a mamãe, esse é o papel da mãe. O papel da mãe é nutrir. O papel do pai é liderar. O papel da mãe é levar junto. O papel do pai é dar direção. Quem decide, vamos chegar lá, agora se a gente vai de trem, de jegue, de avião, de ônibus, de a pé, é a mãe que resolve isso. Um trabalha com método, o outro trabalha com direção. São funções diferentes. Aí o que acontece hoje? Gente, o urso com a dona ursa saem para fazer um piquenique. Aí quando chegam na floresta, está o urso, a ursa, os ursinhos, aparece um leão. O que o urso faz? Pega a ursa, pega os filhotinhos, pega o piquenique, vai para casa e o urso vai enfrentar o leão, não é isso? Não, hoje não é mais assim, não. Vai o urso, a ursa, os filhinhos, fazer o piquenique na floresta, aparece o leão, a ursa vai, leva os filhotinhos, leva o piquenique, deixa o urso em casa porque o urso está deprimido, e ela vai ter que enfrentar o leão. É isso que está acontecendo. É isso que o feminismo... Gente, o feminismo não gosta das mulheres não, gente. O feminismo odeia as mulheres, odeia. Está criando uma geração de homens frágeis. No primeiro problema no casamento ele fala, desisto. Gente, o casamento é para macho. O casamento é para adultos, não é para criança. Eu tenho 14 anos, eu vou namorar. Gente, eu fico ouvindo, não pastor, é porque eu não consigo tirar ela da minha cabeça. Gente, já falei para vocês o que eu tinha na cabeça com 14 anos? Eu tinha piolho. Hoje as garotas de 12, 13 anos, gente, querendo namorar.
Eu era muito cabeludo, gente. Não, de verdade. Comecei a perder os cabelos quando me casei. Vamos seguir em frente aqui, eu já estou avançando aqui. Pode passar, querido. Levítico 45. Então, crianças oferecidas a demônios. A gente leu esse texto aqui do Salmo 106 ontem. Misturaram-se com as nações. O que é se misturar com as nações? É aprender junto com gente que não é de Deus. Você começa a achar que o mundo está te ensinando alguma coisa boa. Imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que tomaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Gente, essas pessoas estão gerando, estão lançando sobre a geração seguinte uma prisão espiritual. Pode passar. Crianças crescidas na jaula. Esse texto de Marcos 9:17 é o mesmo texto de Mateus 17:19. É o mesmo texto. Uma criança endemoniada. Jesus desce o Monte Tabor e está lá. Ó. Um homem no meio da multidão disse: mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanha, joga no chão. Gente, isso aqui não parece epilepsia, gente? Eu não falei para vocês que tem um demônio chamado Omolu, que manifesta igualzinho a epilepsia? Acho que eu não falei não. A pessoa fica lá, ó. Ela está em casa, não acontece nada, vem para o culto, pode chegar, em nome de Jesus, sai! Espírito de morte, quando manifesta, ele é resistente. Às vezes o olho, ele fica branquinho, o olho sobe, fica branquinho. A pessoa, a impressão que tem é que parou de respirar, né? Porque a pessoa mesmo desmaiada, ela não fica com a respiração, o tórax, ela não vem para frente, para trás. A impressão que você tem é o quê? É que a pessoa é um espírito de morte, morreu. Isso vai acontecer com esse menino. Ele volta, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido, pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo está assim? Desde a infância, respondeu ele. Então a pessoa pega a criança. Vou dizer um caso que eu tratei muito triste. A mãe, crente carnal. Sabe o que é crente carnal? É aquela pessoa que, em vez de usar a disciplina espiritual para resolver os problemas, em vez de orar, em vez de buscar a Deus, em vez de se consagrar, em vez de jejuar, ela vai lá e quebra o barraco em casa, ela grita, ela xinga o filho, ela xinga o marido, ela é uma barraqueira, é a Tati quebra-barraco gospel. E essa mulher bocuda falava muito. Gente, aí quando ela falava, ela via, ela grávida, ela falava assim: neném, não ouve não, neném. Não ouve que mamãe está falando. Essa criança nasceu surda, só para você entender. Nasceu surda. Você lembra o caso que eu falei ontem para você, do pai que pegou a corrente, falou: se você, chegou para os namorados das filhas, se vocês engravidar, eu mato vocês. Você lembra disso? Aquelas mulheres não engravidavam. Não tinha nada, faz exame no homem, na mulher, clinicamente eles não têm nada, mas não conseguiam engravidar. Gente, quando terminou aquele processo de libertação do filho, aquele que manifestava cego, mudo, eu chamei o pai: bota a mão na barriga da sua filha, vem cá mamãe, bota a mão na sua barriga agora, na sua, pode botar a mão na sua barriga, bote. Se você tem filho, se você não tem filho, bote a mão, diga assim: em nome de Jesus, eu abençoo o fruto do meu ventre, eu libero. Bota a mão na sua barriga, meu irmão. Teu filho é osso dos teus ossos, se não tem, vai ter, é carne da tua carne. Diga: em nome de Jesus, eu abençoo a minha geração como pó da terra. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos multiplicar-se-ão como as estrelas do céu. Eles vão crescer ao norte e ao sul, a leste e a oeste. Nenhum mal os tocará, nenhuma praga chegará sobre a sua vida. Eu abençoo com o orvalho do céu, com o óleo que vem do trono de Deus, com a salvação e a vida eterna. Eu abençoo as minhas gerações, nunca faltará na minha descendência quem sirva a Deus ao altar. Eu, em nome de Jesus,
Faça uma parede de separação entre todos os meus pecados, dos meus pais, dos meus avós, até a minha 4ª geração. Eles não tocarão em meus filhos, porque a marca do sangue de Jesus os protegerá, e a marca do Espírito Santo de Deus os santificará para todo sempre. Diga assim: eu retiro toda palavra de desgraça, de praga, de miséria, do dia da decepção, do dia da raiva, do dia do ódio, do dia do cansaço. Toda palavra que eu lancei contra a minha descendência está quebrada agora, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor jamais será recolhida da vida dos meus filhos. O Senhor fartará a sua alma nos tempos de sequidão, e minha descendência será chamada de descendência bendita do Senhor entre todos os povos da terra, em nome de Jesus. Diz amém. Fiz uma oração assim com ele, a mesma que eu fiz com você. Ela funciona lá e funciona aqui. Gente, as duas moças casadas, o rapaz não. Um mês depois elas estavam grávidas. Você leva na brincadeira o nome de Jesus, querido. Você leva na brincadeira o poder do Espírito de Deus, o poder da palavra profetizada pelo pai e pela mãe. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Tem uma criança sofrendo desde a infância. Desde quando acontece isso? Isso é Marcos capítulo 9, esse versículo é o 21. Anota isso. Desde quando acontece isso? Eu sempre que alguém vem perguntar para mim: pastor, existe uma repetição de desgraça na minha vida? Eu pergunto: desde quando acontece isso? Desde quando acontece isso? Para que eu entenda se foi uma decisão de desobediência da pessoa, ou se há um trato, se há uma cultura familiar de desobediência, para que a gente possa fazer cessar isso. Quem está entendendo isso, gente? Eu estou pregando só a palavra de Deus aqui, gente? Sim ou não? Estou inventando alguma coisa aqui, pastor? Cadê o outro pastor? Cadê o outro pastor? Está ali, está por aí. É um irmão careca que nem eu. Está ali. Fique dentro daquilo que é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Pode passar. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Então passaram a gritar ainda mais e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrar. Diga, até sangrar. Aqui eles estão invocando o nome do Deus dele, do Baal, né? Que também era traduzido por Senhor, mas com letra minúscula. Um ídolo, um demônio. O 1 Coríntios capítulo 10 diz que por trás de todo ídolo tem um demônio, né? Se você é católico, se você ainda acredita em imagens, se você não é católico, mas aprende, vou dizer para você, Salmo 115, na Bíblia católica, você que está assistindo a gente, Salmo 113, verso 6, o ídolo nada é, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem bocas e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, torne-se semelhante a eles o que o adoram. Você fica igualzinho ao teu ídolo, igualzinho. Ah, meu ídolo é o Neymar. Você vai vestir a camisa 10 do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira, você vai fazer aqueles cortes na cabeça que ele faz, aqueles cabelos que ele faz, vai querer namorar a Bruna Marquezine, a moça da tua rua mais parecida com a Bruna, é teu ídolo. Ah, pastor, meu ídolo é a Shakira, você vai dançar que nem ela. Aqui, as irmãs vão lembrar disso, década de 80, 90, tinha a rainha dos baixinhos. As moças, sua mãe, está aqui sua mãe, se vestia de Paquita e de Xuxete. Se vestia. Estou mentindo, igreja? Você fica igual ao ídolo, gente, ó. Porque eu sou devoto do santo casamenteiro. Escute, escute. O santo casamenteiro nunca casou. O santo casamenteiro nunca casou. Você vai ficar igual a ele. Teu casamento nunca vai sair. Se sair, teu casamento vai ser uma desgraça. Porque eu sou devoto da Virgem, não sei das contas. A tua vida sexual no casamento vai ser pobre. Deus deu sexo para você experimentar o prazer dentro do seu casamento. Você que é casado aqui, levanta a mão. Viva uma vida sexualmente abundante no seu casamento. Não, eu vou repetir de novo.
Acho que vocês não entenderam. Eu não ouvi nenhum glória, só para quem é casado. Quem é casado aí? Casado? Viva uma vida sexualmente abundante no seu casamento. Quem fez isso? Deus, gente. Foi Deus que fez a genitália. Foi Deus que fez o clitóris. Foi Deus que colocou testosterona, estrógeno. Isso tudo quem colocou. Ai, pastor, que vergonha. Não tem vergonha nenhuma, foi Deus que fez. Ou você chega lá no Éden, Deus fez o homem do barro. O dedinho do pé, o dedão, o peito no pé, a panturrilha, o joelho, a coxa. Não, pera, eu vou pular essa parte. Aí vem aqui o abdômen, o peito. Não, agora essa parte aí quem vai fazer o diabo, é isso? Não. Gente, o sexo é algo que Deus deu para o homem e a mulher viverem de intimidade. Tem gente que quer fazer sexo antes do casamento. Qual é o outro pecado? É dentro do casamento a pessoa não deixar ser tocada. Não me toca. Isso também é pecado. Aí eu volto para 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. O teu corpo não pertence a você, a tua esposa. E o teu corpo não pertence a você, o teu marido. Vocês devem o quê? Coabitar com inteligência, com entendimento. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Então vamos seguir em frente aqui. Essas pessoas, quando a pessoa é jovem, eu estou falando da dinâmica dos atendimentos que eu faço com pré-adolescente, normalmente juniores e pré-adolescentes. Eles se cortam debaixo do braço, eu falei ontem, na barriga e na virilha. O corpo é muito inteligente. Quando você sofre um corte, na hora, o teu cérebro libera um anestésico, libera uma endorfina. A criança não sabe lidar, ela já está tendo relação sexual. Aquele menino mandou, lá no Rio de Janeiro mandou um caô. Ele, como é que eu uso aqui essa linguagem aqui no Paraná? Ele mandou um migué, te amo, você seu para sempre, você vai ser só minha, nada. Ele foi, transou com a menina e deu o vazário. A menina está sofrendo o primeiro divórcio da vida dela. E o divórcio vem acompanhado com luto, lembra disso? Junto com o espírito de sensualidade, quem anda, gente? Espírito de morte, diga, com a sensualidade vem o espírito de morte, lembra? Davi se deita com Batseba, o marido morre, o filho morre, o outro filho morre, o outro filho morre, o outro filho morre, lembra disso? Sansão se envolve com a mulher, aí tem um monte de morte, no final ele morre como? Como é que Sansão morre? Girando o moinho, cego, sem força, entre os pilares do templo de Dagom. Ele morreu no lugar da impiedade, Sansão, impressionante. Gente que anda e não sai do lugar, Sansão. A unção, gente, ela mata. Sabia disso? A unção matou Sansão. Quando você tem uma unção para trabalhar numa área que você não vai trabalhar, a unção te mata. Saul foi ungido. 1 Samuel, bota aí. 1 Samuel, você vai como é que a sensualidade é terrível. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Olha só. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Samuel, era o profeta Samuel, apanhou o jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Para que Saul estava sendo ungido? Diga, para liderar Israel. Tem uma versão que diz: você agora é o capitão da minha herança, é o líder da minha herança. Entenderam isso? Esse mesmo capítulo, verso 10, 1 Samuel capítulo 10, verso 10, olha o que vai acontecer com ele. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou. Tem uma versão que diz, o possuiu. E ele profetizou no meio deles. Gente, Saul estava no maior xeremanaia junto, ele estava orando em língua, estava na Misteriolândia, falando em mistério. Ele é ungido no versículo 1, no versículo 10, ele está profetizando entre os profetas. Sabe o que vai acontecer com ele? 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício? Você acha que Deus tem tanto prazer no cheque que você traz aqui, no serviço que você presta na igreja, em sacrifício, enquanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor que a gordura de carneiro. Diga, é melhor. Diga, obedecer é melhor. É melhor do que um churrasco. É melhor do que a oferta. É melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor. Verso 23. Pois a rebeldia é como o pecado da
Diga, feitiçaria. Olha como é que Deus ama esse homem Saul. Deus está avisando ele. Saul, o que você está fazendo aí é manipulação espiritual. A desobediência, esse descontrole que você tem, você está jogando no time do diabo. A rebelião é como a feitiçaria. Sabe o que vai acontecer com ele no capítulo 29? Sabe? Ele vai buscar a feiticeira de Endor. Deus avisou ele. No capítulo 31 ele se mata. Esse homem foi morto pela própria unção. Você está entendendo isso, gente? Eu não estou falando para você ter medo da unção. Eu estou falando que quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Quantos entenderam isso, gente? Pode voltar lá. Estamos, as crianças se cortando. Quando as crianças se cortam, é liberado uma endorfina, é liberado um anestésico, porque elas não sabem lidar com as emoções, elas estão dentro de um furacão de emoções. Ou seja, ela não está vivendo uma vida sexual. Eu já falei aqui, sexo é para gente grande, é para gente casada, é para gente amadurecida nas emoções, equilibrada, gente que lida com o próprio dinheiro, que deixou pai e mãe, que está trabalhando, que sabe sustentar, que sabe socorrer. Aí está a criança fazendo sexo incentivado pelo programa da Malhação, incentivado pela Anitta. Você acha que a Anitta vai ajudar alguém? Você acha que camisinha protege espiritualmente? Não protege não, querido. Evita filho, mas não protege espiritualmente. Aí ela começa a se cortar toda, porque ela não tem para quem abrir o coração. Ela tem medo da mãe. Mãe é crente. Se minha mãe souber, ela me mata. Se minha mãe... Esse pastor, ele é meu amigo, tá? Ele falou para mim assim, pastor, vem agora na minha... Arruma uma agenda para mim. Eu falei, não tenho. Não tem agenda. Ele vem qualquer dia. Eu falei, não tenho, pastor. Foi um ano que eu preguei no ano, em mais de 150 igrejas. No ano. O ano tem 52 semanas, gente. Imagina, 150 igrejas. Falei, não tem. Pastor, pelo amor de Deus, me dá qualquer dia, vem aqui. Gente, eu fui lá porque ele pediu socorro. Eu não era amigo dele nessa época. Cheguei na casa dele, pastor, tinha 3 filhos. Um filho lá ficava endemoniado. Fui saber depois. Ele contou para mim o que aconteceu. Pastor, eu era seminarista aqui nessa igreja. Eu era noivo da minha esposa, que era filha do pastor presidente. A gente transou, ela engravidou. Se eu dissesse o que aconteceu, eu ia perder o ministério, a minha esposa ia perder o pai no ministério, que a igreja naquele tempo ia expulsar ele, não ia ter compaixão com a gente. A gente fez um aborto. O aborto, gente, é uma aliança que você faz com o espírito de morte no teu ventre. A barriga da pessoa vira um sepulcro, gente. Gente, aquela primeira criança, que na verdade já era um jovem, um adolescente, deu tanto trabalho, gente. Então eu queria muito que você entendesse que o sangue, quando o número fala o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita, pela morte do assassino, existe uma perseguição que é implacável. Você fez, você já confessou ontem, não faça mais. Você fez, você mudou de vida, você não tem mais o que se envergonhar. Jesus já levou tua vergonha para a cruz. Não faça mais. Você tem que ser um instrumento de quê? De verdade. Se na tua casa você é tão estúpido, grosseiro, que a tua filha ou teu filho não tem condição de contar para você que ele caiu em pecado, ele vai contar para quem? Sabe quem vai aconselhar ele? O coleguinha de 14 anos, a menininha de 13 anos que estuda com ele. Ele não vai contar para a professora. Ele não vai contar para um adulto maduro. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai se cortar todo. Pode passar. Distúrbios emocionais ou perdas significativas. Durante a pandemia, eu tratei de muitos que acabaram perdendo vovô, vovó, algum parente para o Covid. Baixa autoestima. Conflitos familiares que ele não consegue lidar. A casa dele é um território de confusão. A casa dele é um território de guerra entre pai e mãe.
Alguém tem que pacificar isso. Pastor, mas você não sabe o marido que eu tenho, querido. Você tem que ser o instrumento da guerra. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como a minha mãe dizia, quando não quer, dois não brigam. Foge da briga. Crises ligadas a questões de sexualidade. Hoje, o que esse movimento que fala sobre sexualidade, né? Ele tem falado, não, o menino não é menino nem menina, ele tem que experimentar. Vai lá, transa menino com a menina, transa menino com o menino, menina com a menina. Isso está criando uma série de alianças de alma. O menino cresce, ele não sabe o que ele é, não sabe. Antigamente você perguntava para a mãe, e aí mãe, é menino ou menina? Estava grávida. Não, vou fazer ultrassom, vai ter o chá revelação. Hoje você pergunta para o menino de 12, 18 anos, ele não sabe se é menino ou menina. Quer dizer, há uma ausência, sem brincadeira, de identidade sexual. Sou fluido, sou não binário, sou homem trans, sou mulher trans, eu sou todes, eu sou elo. Então, a gente percebe o quê? Que há um conflito na área, nas questões de sexualidade, de todas as formas. Não, eu sou pegador. Meu pai disse, ó, segura as cabritas, que eu sou o bode dele e eu estou solto. Então, quando você diz para o teu filho isso, meu filho, quando tinha 10, 11 anos, ele estava lendo a Bíblia e descobriu que Jacó tinha 4 esposas. Aí ele, muito espertinho, perguntou para mim, pai, quando eu crescer eu posso casar com 4 mulheres? Eu falei, vem cá, abaixa o teu short aí, mostra para mim quantos pintos você tem. Aí ele falou, tem um. Então você vai casar com uma mulher só. Aí ele falou assim, entendi. E se eu tivesse 4 pintos? Aí você poderia ter 4 mulheres. Mas você só tem um. Gente, isso é ensinado em casa. Quem ensinou a sexualidade para meus filhos, minha filha fui eu. Antes do meu filho ir para a lua de mel, antes da minha filha ir para a lua de mel, eu ensinei para eles a respeito de sexualidade. Você não pode ter medo disso. Se você quiser ficar na ignorância, o teu filho vai ficar na ignorância. Eu estava falando com um pastor hoje, quer ver uma área aqui? Eu vou fazer um parênteses, finanças, quer ver uma coisa? Olha como é que a igreja é ignorante sobre finanças. Quem aqui o pai ensinou a você mexer com dinheiro, investir? Levanta a mão. 1, 2 pessoas, 3 pessoas. Todo mundo aqui, ninguém aprendeu em casa. Sabe por que você está sofrendo economicamente? Sabe por quê? Porque você não aprendeu. Aí quando o pastor vai falar de dinheiro aqui, pastor é ladrão. Ninguém sabe quanto eu estou trabalhando. Ninguém viu o meu dia hoje. Ninguém tem ideia do que aconteceu comigo hoje. Ninguém sabe que horas eu escrevi 10 livros. Que horas você acha que o pastor escreve livro? Que hora que você acha que o pastor... Ninguém vê eu na madrugada viajando de ônibus, de avião, de cima para baixo. Ninguém vê eu fazendo atendimento. Gente, a quantidade de gente que parece num gabinete, tudo que é lugar, é enorme. Ele não confia no pastor dele, ele vem o quê? Vem para mim. Não, porque se meu pastor souber disso, pastor, eu perco o meu ministério. A vergonha dele traz um problema para mim. E aí eu não ensino você sobre finanças, e aí o que acontece? Você vive massacrado numa vida miserável, falência, está devendo. Eu ensino, gente, dívida é pecado. Não devais nada a ninguém que não seja o amor, Romanos capítulo 13. A Bíblia diz que se você gastar mais do que você ganha, você fica pobre. A Bíblia diz que se você, empréstimo consignado, preste atenção nisso, é um acordo para você ficar mais pobre nos próximos 3, 4 anos. É um acordo. Vou pegar um consignado, você vai ficar mais pobre os próximos 3, 4 anos. Só que a igreja não entende isso. O dízimo protege o teu dinheiro. O dízimo não é menos, o dízimo é mais. A oferta produz na sua vida, ó, quem muito dá, muito recebe. Aquele que semeia muito, colhe com abundância. Na cabeça dele, ele acha que o dinheiro não vai dar, sabe por quê? Mas está uma confusão aí na última fila, gente. Está uma cozinha aí, gente. Tudo bem, os coleguinhas? O tio está falando. Quando a gente fala sobre isso, tem gente que foge. Então a ignorância faz com que a gente... Gente, você vai ter que ensinar teu filho sobre sexualidade. E pastor, já até casou. Mas se você vai ter neto. O que está acontecendo aqui? Bullying de pais ou colegas. É o próprio pai que faz bullying, a própria mãe. Seu gordo,
seu feio, seu burro, seu estúpido, seu estabanado, seu mão furada, você não serve para nada, você nunca vai ter ninguém. É o próprio pai que vai jogando a autoestima da criança no ralo. Uma forma de reduzir a tensão e resolver dificuldades interpessoais. Eu não me dou bem dentro de casa, o que eu faço? Eu me corto todo, eu vou tendo aquele anestésico no meu corpo. Isso vicia. Tem uma doutora, ela é da USP. Anote esse nome se esse tema te interessa. O nome dela é Jaqueline com Y, Giusti com G. Ela tem uma tese de doutorado, eu já li essa tese, muito bem escrita, numa pesquisa científica, que mostra a diferença entre o transtorno obsessivo compulsivo e a automutilação. E ela mostra as razões pela qual os jovens e adolescentes estão se cortando. Eles estão abrindo portas aqui, gente. O sangue profana terra espirituais. Isso está acontecendo porque eles não sabem lidar com o furacão de emoções que eles estão vivendo. É muita coisa na cabeça dos teus filhos, dos nossos filhos. É uma geração que já nasce com 5G, é tudo depressa. Gente, eu chego agora depois do culto, eu fiquei à tarde respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, respondendo direct de Instagram. Gente, eu chego agora no quarto do hotel, tem 200 pedidos de socorro. Então, eu não consigo mais descansar. Então, eu tenho que colocar uma pausa. Chega aqui. Tem gente que é cruel, sabia que tem gente que quer amar? Eu saí de férias, depois do Natal, levei minha família para a praia em Florianópolis, Santa Catarina. Aí tinha uma moça assim: pastor, por favor, me atende. Por favor, me atende, socorro, vou me matar, eu vou isso, a minha vida é de graça. Eu falei, eu tenho que sair de férias. Aí minha esposa pegou aquele e-mail, falou, amor, você tem que atender essa pessoa. Levei minha família para Florianópolis, 4 horas de Curitiba. Voltei de Curitiba dia 1º de janeiro, gente. Chego lá, vim de madrugada, do dia 31 para o dia 1º. Ela falou, dia 1º estou aí, estou comprando a passagem está comprada. Quando eu chego em Curitiba, ela me manda um e-mail. Pastor, desculpa, perdi o avião. Gente, sou da Força Aérea, liguei para um setor amigo meu, vê se tem sobrenome aí em qualquer voo para Curitiba. Não tem não. Ela nem comprou a passagem. Ela me manipulou. Ela me tirou das férias, do meu descanso, que eu já tenho pouco, me fez andar para cima e para baixo. Gente, então tem pessoas que vão sugar vocês. Eu estou falando isso para vocês não caírem nessa armadilha. Tem gente que não quer ser ajudada. Tem gente que não quer ser pastoreada. Tem gente que você fala assim, vai lá e muda a tua vida. Ela não muda não. Vai lá e conserta com teu marido, conserta com teu filho. Faz um acordo de perdão agora. Vai lá e muda a tua vida. Ele não muda a vida dele. Não muda. Ele não quer resolver o problema. Para você sair dessa dívida, para você sair dessa situação do seu casamento, você tem que mudar isso aqui. Ele não quer mudar. Sabe o que ele quer? A oração forte, pastor. O nome disso, gente, olha para mim. Eu podia aqui e falar para vocês o que vocês querem ouvir. Eu quero herdar a vida eterna. Eu não prego o que está na Bíblia. O que está na Bíblia Sagrada eu prego. O que não está, eu não sou obrigado a crer. Mas tudo aquilo que está escrito nunca vai mudar. Passarão os céus e a terra. Essas palavras aqui, ó, não vão mudar nem um tio, nem uma vírgula da lei. Vamos lá, gente. Não deixe ninguém destruir a tua vida por causa do problema dele. Combinado assim? Se é casada, cuide do seu marido e dos seus filhos em primeiro lugar. Se é filho, honra teu pai e tua mãe em primeiro lugar. E depois é que vem o ministério. Primeiro Deus, depois teu casamento, depois teu filho, tua mãe, tua avó, tua família. Vou repetir, primeiro Deus, depois o teu casamento, depois os teus filhos, a tua família, depois o teu trabalho, depois o teu ministério, e depois pode ir para a guerra contra o diabo que você vai vencer. Pode passar. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separado para destruição. Apaga essas duas luzes aqui, por favor.
Você lembra de Josué capítulo 7, quando Deus fala, santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilha dentro de vós. Há coisas condenadas no arraial de Israel. Se tiver coisa condenada, eu vou me afastar. Pode passar. Isso aqui, pode passar. Isso aqui, gente, são chamadas... Eu vou deixar essa mensagem aqui, vocês podem depois copiar, fazer o que vocês quiserem. São chamadas cartas de invocação. Cartas de Yu-Gi-Oh! Você sabe o que é isso, Nicolas? Cartas de Yu-Gi-Oh! Você sabe. Você que é velho não sabe, mas teu filho sabe. Essas cartas são cartas de um jogo, de um tipo de jogo chamado RPG. RPG significa Role Playing Games. É um jogo de troca de personagens. Num jogo você é o mestre, no outro jogo você é o bruxo, no outro jogo você é o herói, no outro jogo você é a mulher valente. Você vai trocando, e essas cartas vão dando poder para você, através de algo chamado invocação. Invocar é o quê? Trazer para dentro. A Bíblia diz, no livro do Êxodo, verso 23, tenham cuidado de fazer tudo que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes de seus lábios. É aquela pessoa que é crente e fala assim, minha nossa, não sei das coisas. Ele é crente. Mas invocar o nome do Senhor, ele invoca o nome da senhora. Eu falo para ele assim, ó, não existe a palavra senhora na Bíblia, pode buscar, não existe. Existe Senhor, Senhor na Bíblia, a tradução é Deus. Senhor com letra maiúscula é Deus, é o Senhor Jesus, é o Deus Jesus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Não invoque, aquele invoca direto o nome do demônio. Eu vou botar meus óculos. O nome desse demônio invocado chama-se terror noturno, está aí, ó. Terror noturno é um feitiço. Gente, quem é o terror noturno na Bíblia? Salmo 91 diz assim, não temerás o terror noturno, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite, a mortandade que assola o meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal chegará a ti, somente com os teus olhos contemplará a derrota dos ímpios. Existe um exército confederados, são 4 inimigos, o terror noturno, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira à noite, a mortandade que assola o meio-dia. Salmo 91 todo mundo conhece. Se você não conhece, você é um crente que se converteu agora ou não conhece a Bíblia de nada. Quando esse demônio manifesta, esse demônio é o mesmo demônio de Isaías 34, chama-se Lilith. Lilith é um demônio de terror noturno. Fui para Campinas ano passado, uma menininha, uma jovem adolescente, pastor, vem cá, ora por ela, abençoa ela. Eu não sei qual é a história, a mamãe trouxe ela para o altar, tinha terminado o culto. Na hora que eu botei a mão na cabeça, assim, ó, em nome de Jesus, ela só me olhou de lado assim. Falei, peraí, a gente não faz ninguém passar vergonha. Peguei a moça, sentei ela na cadeira, chamei as moças da intercessão. Mulher cuida de mulher, homem cuida de homem. Homem não toca no corpo de mulher. Peraí, vou fazer uma unção na tua tatuagem. Negativo. Quem faz unção na tatuagem da mulher, quem ora é a pastora da igreja e ponto final. E quem toca no homem é o homem pastor. E depende também onde é que eu não vou botar a mão em qualquer lugar. Quem toca em corpo de homem é homem. Eu geralmente só meto uma mãozão na cabeça. A imposição de mãos, como diz Hebreus capítulo 6, verso 2. A menina começou, em nome de Jesus, sai dela. Ela já deu um grito assim, meu nome é Lilith, terror noturno. Então as crianças estão invocando, são brincadeira. Gente, essas cartas são vendidas no Mercado Livre, no eBay, na banca de figurinhas. Será que ainda tem banca de figurinha em Londrina? Mas é vendido na padaria. Pode passar. Apaga aqui, por favor. Está ali. Olha o nome das invocações aqui. Brincadeira do diabo, distúrbios bardeneiros, criatura do diabo, o diabo escaldante, o diabo irritante, ato blasfemo, feitiço, demônio da tocha, invocação cruel. Gente, essas cartas estão dentro da casa de vocês. Se o seu filho gosta de RPG, ele tem isso em casa, ele está brincando com algo que é demoníaco, debaixo das barbas de vocês. Pode passar. Permissões através de brincadeiras. Quem já ouviu falar da brincadeira do copo aqui? Quem aqui já brincou com a brincadeira do copo? Levanta a mão. Eu já brinquei. É uma brincadeira de invocação, gente. Tem um espírito imundo que começa a se mover ali. Gente, eu já tratei de filho de pastor
infelizmente, filho de crente, gente, endemoniado por causa dessas coisas aqui. Por causa de manipulação do ocultismo. Isso você tem que ter sabedoria para falar para o seu filho. Não é chegar em casa agora e fazer a fogueira santa de Israel. Vamos queimar os brinquedos. Isso tudo é do diabo. Não é nada disso. Você tem que ter sabedoria. Conquista o coração do teu filho. Não enfia o evangelho goela abaixo dele, não. Ensina para ele o caminho que deve andar. Quando a gente fala sobre essas coisas, os teus filhos estão aprendendo isso na escola. Eu estava em Paranapanema, interior de São Paulo, fazendo um congresso, sexta, sábado e domingo. Eu tive que parar o congresso numa sexta-feira, gente. Porque eu tive que ir na escola, as crianças, uma recreação de sábado. Não tinha aula, não. Ficaram endemoniados por causa dessa, entre a brincadeira do Charlie, que é a mesma coisa que a brincadeira do copo. Pode passar. Está aí, a brincadeira do Charlie. Eles colocam uma caneta em cima da outra, um lápis, e eles começam a perguntar, fulano gosta de mim? Vou passar na prova? São aquelas perguntas de criança. Mas estão aprendendo o quê? A lidar com o mundo espiritual e invocar. Quando a Bíblia diz, nós lemos aqui, Êxodo capítulo 23, não invoque, não ache nos seus lábios o nome de outros deuses. Ele está falando de quê, gente? De poderes espirituais malignos. Pode passar. Brincadeira do pêndulo, é a mesma coisa, só que em vez do copo andar, um compasso vai andando. Pode passar. Cuidado com a literatura que você está. Esse diário de Gravity Falls é um diário da Disney, ele é baseado num filme da Disney, que passa no Cartoon Network, não passa no canal Disney, passa no canal Cartoon. Gente, esse filme é horrível, é um desenho horrível. E aí esse livro ele revela alguns demônios. Esse livro, se você tentar comprar, ele está esgotado. O que tem pai e mãe que comprou isso para criança? Não, é só literatura, é bom para aprender a ler. Pode passar. Está aí. Possessão por encantamento, pode passar. Eu consegui tirar foto deles nos Estados Unidos, porque eu não encontrei aqui no Brasil. Esse aqui sim. Fantasmas, ele vai falando das categorias. Olha, meio fofo, pode passar. Jamais o invoque. Olha aqui. Então tem um demônio que ele ensina para ele. Esse demônio aqui é perigoso. Não deve ser invocado. A criança justamente vai fazer o que por curiosidade? Vai invocar. Pode passar. Um livro de feitiços, ele vai contando para a criança como é que faz feitiço. Não leia em voz alta. Por que fala para ler em voz alta? Por que eu falo para você? Ora comigo, fala em voz alta. Porque a Bíblia diz que quando você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, Romanos capítulo 10, verso 9. Se tu creres no teu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessares, serás salvo. A confissão é interessante. Com o coração se crê para a justiça, é com a boca que se confessa para a salvação. Faz com que as crianças falem alto. Pode crer. Botou para mim. Pode voltar. Obrigado. Próximo. Aí meu nome era um monstro. Ele vai contar a história de um demônio. Pode passar. É muito macabro. Não confie em ninguém. Papapá. Ele aqui vai convidar a pessoa para um suicídio. Pode passar. Essa parte aqui, eu já não tenho mais tempo, mas ele fala o que é levar uma pessoa ao suicídio. Nota para mim, eu vou pegar meus óculos que eu não estou enxergando. Está dentro do livro, tá bom, gente? Nota para mim, possuir, nota para mim, 2 pontos. Possuir pessoas é hilário. Pensar em todas as sensações que eu estava perdendo, queimação, ferimento, afogamento. Assim que eu destruir aquele diário, darei a esse corpo um grande finale. Jogá-lo da caixa d'água. O melhor de tudo é que todos irão pensar que o Pires perdeu a cabeça. A sua forma mental ficará vagando pelo espectro para sempre. Quer se juntar a ele, sua exibida? Ele faz um convite para o suicídio. O suicídio, gente, ele funciona como uma energia cinética. Está ali, potencial, perdão. Quando um suicida, todo mundo se suicida em volta, é impressionante. As pessoas estão precisando de encorajamento para se suicidar. O espírito imundo fala, acaba com a tua vida. Se joga do pináculo do templo. Toda vez que você ouvir uma voz em você, que você está pensando para se matar, repreenda isso, diga em nome de Jesus, espírito de suicídio, sai daqui, espírito de morte. Você tem que falar. O espírito imundo não conhece teu pensamento. Você tem que dar uma ordem para ele.
Espírito de sensualidade, de pornografia, sai em nome de Jesus. A tua vontade vai embora na hora. Pode passar. E aí continua, pode passar. Espiritismo para criança nas revistas do Cebolinha, enfim, Chico Xavier, enfim, pode passar. Esse aqui é novo, tá, gente? Está no Netflix, chama A Jovem Indiaba. É filha de uma mulher com Satanás. Essa é a história. Lúcifer, Satanás, teve um filho com uma mulher. Esse filho, essa filha, se torna jovem, adolescente, e ela agora vai ser a heroína das crianças. Isso é novo. Da onde você acha que veio isso? Da Disney. Mas já está no Netflix. Pode passar. Não pratiquem, não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, dedique-se à magia, faça presságio, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamento, seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. O seu Deus vai expulsar as nações. Ele fala, Deuteronômio 18, ele dá uma lição para a gente. Está aqui, ó. Isso aqui é também uma revista em quadrinho da Turma da Mônica. Tem uma bruxa no meio de um pentagrama invertido, que é um símbolo satânico, cercado de 7 velas com 7 moscas, invocando o espírito das 7 moscas e das 7 velas. Ou seja, feitiçaria misturada de entretenimento infantil. Pode passar. Harry Potter. A Criança Amaldiçoada foi um livro lançado no dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, para o esotérico, para o místico, né? Onde eles acham que os portais espirituais estão abertos entre o mundo do vivo e o mundo dos mortos. Outra besteirada, é o Halloween, é a festa da véspera do dia de Todos os Santos, Halloween, a festa da véspera. E o interessante é que o livro do Harry Potter, eu li um pedação dele para poder pregar. Na época eu era pastor de jovens, para os meus jovens. Então, Harry Potter é a pedra filosofal. Vou te dar só um pedacinho daquilo que eu li. Harry Potter, ele é um menino, rejeitado pela família, um órfão, que vai para uma escola de bruxaria, e lá, como ele aprende a fazer magia, ele chama as crianças que não fazem magia de trouxa. Os trouxas. O esperto é o Harry Potter. E ele é o menino herói. Ele aprende, logo no início, que ele tem um inimigo, um feiticeiro, que é o inimigo dele. Aí sabe o que ele aprende a fazer? Ele aprende a invocar um demônio chamado Cerberus. Você faz ideia de quem é Cerberus? É o cão de 3 cabeças que toma conta da porta do inferno. É o Cerberus. Quem já viu um desenho chamado A Vaca e o Frango? Você vê que ali tem a vaca e o frango, tem um diabo ali, né? Vocês viram aqui? E o cachorrinho dele não chama Cerberus? É um cachorro de 3 cabeças? Então eles ensinam às crianças orações, rezas, invocações a demônios, no livro do Harry Potter. Aí a criança pergunta para mim, pastor, vem o pai, são pais tão frágeis, são mães tão frágeis. Pastor, a minha filha quer porque quer ler o livro do Harry Potter. Ela pode ler? Gente, como é que um pai não pode dizer não para o filho? Eu falo, me traz ela aqui. Você quer ler o livro do Harry Potter? Pode ler, mas primeiro você vai ler a Bíblia inteira. É o mesmo tamanho, mesma grossura. Quando você lê a Bíblia inteira, você vai descobrir que esse livro não presta para você. Então, os pais se dobrando às vontades dos filhos, adolescentes governando a própria casa. Pastor, meu filho de 6 anos não sai da televisão. O que eu faço? Joga a televisão fora. Joga o controle fora. Como é que uma criança de 6 anos, não quero comer, que ele vai comer o que quiser, meu chapa, o que tiver. Criança não, como é que as crianças hoje dominam os adultos? Nós somos dominados, gente. Não quer comer, come, não quer comer, fica com fome. Gente, eu fui filho do meio. Alguém já foi filho do meio aqui? Filho do meio é o esquecido. Tudo é para o mais velho e tudo para o mais novo. O caçula é protegido, o mais velho é o primogênito. Mamãe comprava roupa nova para o mais velho. Ele vai crescer, você vai usar a roupa do mais velho.
Eu usava a roupa do meu irmão, que ele crescia, eu já usava a velha. O filho do meio é aquele que é esquecido. E sabe aquele filme Esqueceram de Mim? É esquecido do supermercado, na igreja, filho do meio. Papai comprava lá em casa iogurte, aí vinha 4 iogurtes, 4. O de morango, o de coco, ou de ameixa. Você lembra disso? Quem lembra disso? Eu sou filho do meio. O mais velho escolhia, meu pai escolhia, o caçula escolhia, eu comia o de coco. Filho do meio. Você está pensando que eu cresci inteligente, forte, saudável. Hoje as crianças acordam meio-dia, e aí mãe? Macarrão de novo? Gente, bota teu filho para trabalhar, querido. Você está treinando mal ele. O que é uma história essa de filho acordar meio-dia? Tadinho dele, foi dormir tarde, joga um balde d'água na cara dele que ele acorda. E estão pensando que eu não faço isso? Meus filhos me dão graças a Deus que eu fiz isso. Graças a Deus. Ah, pastor, minha filha uma vez aprontou comigo. 18 anos, falei, quando você passar na faculdade, tiver 18 anos, te dou um carro. Ela passou na faculdade, deu o carro para ela. Aí, quem paga a faculdade é esse bolso aqui, meu chapa. Eu quero ver a nota. Aí fui na faculdade, cadê a nota? Ela me enrolando. Quer enrolar, enrolador? O enrolador foi aonde? Foi na faculdade. Que vergonha, pai. Aqui na faculdade, você vê? Vou lá na faculdade. Cheguei lá, as notas da aluna Natália. Aí quando eu peguei a nota da Natália, passou em tudo. Eu falei, como é que ela está reprovada nessa matéria aqui que ela passou, tirou 8,5? Mas faltou ela perdeu porque teve mais de 50% de faltas. Aí eu olhei lá, era a primeira aula. O que a bonitinha estava fazendo? Você sabe que agora a mulher tem um negócio que ela cola um cílio. Já viram isso aí? É uma prótese, não cílio. E aí a mulher tem um negócio, viu, homem? Você está dirigindo? Ela está assim, ó. O nome daquilo é rímel. Você não sabe? Eu nunca sabia que era aquilo, era um rímel. Eu nunca reparei no rímel. Não, é para ficar bonito, para mim ficar a mesma coisa, mas... Aí agora a mulher coloca esse, né? Esse cílio grande, desse tamanho, né? A irmã está atrás de você, ela dá um piscado, você pensa que é um anjo batendo asa. Aí Natália, você que está na faculdade às 7 da noite, o que a bonitinha fazia? Ó. Gente, resolvi a bronca. Vai a pé. Você não está de castigo. Esse mês, o teu carro está de castigo. De castigo. Aí fez aquele frio em Curitiba, chovendo. Pensou no gelo. O frio entrando assim pelo casaco da gente, furando a costela. Aí Fabíola falou para minha esposa, tadinha, né? Tanto frio. Falei, é. Ela é, pai. Posso sair do castigo? Não. Se ensina ou não? Falei que você vai ficar um mês sem carro. Nunca mais ela se atrasou. Gente, 4 da tarde ela já estava pronta para ir para a faculdade. Está resolvida a bronca. O nome disso, gente, é educação. Eu treinei meu filho para ser homem. Eu falei para ele, a hora que você sair de casa para casar, você vai sustentar essa mulher. Aí ele quer ter 3 filhos, porque ela é chilena, tem que ter no mínimo 3, 4 filhos. Presta atenção. Você quer ter 3, 4 filhos? Eles vão fazer 16, 17 anos, vão pedir um iPhone 14. Gente, o meu sobrinho ganhou um iPhone 14 antes dele ser lançado no Brasil. Sabe quanto ele pagou? 14 mil dólares, 14 mil reais. 14 mil reais num celular. Eu falei, Gabriel, por que você ganhou um celular assim? Porque eu passei de ano. Gente, sabe o que eu ganhava da minha mãe quando eu passava de ano? O direito de permanecer vivo. Isso que eu ganhava dela. Hoje as crianças, você não pode dar um não para a criança. Não, vai crescer traumatizado. É justamente o contrário. Criança precisa de quê, gente? De limite, diga limites. Vamos adiantar, pode passar. Aí tem outros livros aqui. Bom, pode passar, livros de magia que são sendo... Esse aqui foi distribuído, ó, do tempo do governo Dilma, do governo Lula, perdão. Foi distribuído dentro das escolas um livro de magia, de invocação, cujo amigo era o diabo. Eu vou deixar aí o pastor passar para vocês.
Já está encerrando o meu tempo, pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre sinais do cativeiro do vício. Como é que você descobre que teu filho está no cativeiro do vício do videogame? Quando o jogo é compulsivo. Ele chega em casa para jogar o videogame, ele não dorme para jogar o videogame, ele não almoça para jogar o videogame, ele tem um compromisso da função, ele tem inabilidade social. Se você disser não para ele, ele quebra tudo, ele faz malcriação, é só mais uma fase, eu tenho que salvar a fase. Gente, isso é sintoma de vício. Esse vício já está catalogado no livro do CID, que é o livro, é o Gaming Disorder, é a desordem dos jogos. Esse já é um distúrbio catalogado dentro da psiquiatria. Eu estou falando de clínica, gente. Realização falsa, perda de interesse na vida real, não sai mais, não joga bola, não sai com os amigos, não vai no shopping, não quer ir na igreja. Ele vem para a igreja, a mãe faz o que com o filho quando ele vem na igreja? Dá o celular, o tablet para a criança se distrair. Aí a criança aprende que na igreja é o lugar de se distrair. Aí quando ela cresce, ela vem para o culto, ela vai fazer o quê? Ela vai se distrair. Tem gente que não pega no celular, gente. Eu fico vendo aqui, penso que eu não vejo. Toda hora ele vai lá, para ver se chegou a mensagem, para ver se deram uma curtida nele. Então, estou vendo aqui tudo. Se o time dele fez gol, ele está aqui. Domingo então, se for na hora do jogo, eu fico olhando, eu falei assim, os irmãos estão felizes, já sei, gol do time do irmão. O outro está triste, não, o outro time do irmão tomou um gol. Tem gente que se fica sem celular, fica doente. Perda da criatividade, são as repetições da habilidade, mudanças do humor, crises de explosão. Gente, se teu filho está vivendo isso, essa questão aqui pode não ser uma questão espiritual, mas é uma desordem emocional. Isso tem que ser tratado agora, porque ele já está dizendo para você que ele tem uma tendência ao vício de qualquer coisa. Pode ser vício, gente, o pessoal sai do vício da cocaína, vai para o vício da cachaça. Sai do vício da maconha, vai para o vício do cigarro. O vício, hoje me perguntaram sobre como é que a pornografia toma conta da vida da pessoa, porque nós temos algo chamado neurônios espelho, que se colocam na posição daquele que está tendo prazer. Quando você tem prazer, você come um bolo de chocolate, aquilo libera no teu organismo uma série de neurotransmissores. Você come um pedaço de um bife de picanha, aquilo libera 60 dopaminas. Que gostoso, pastor. Quando a pessoa vive na interação do videogame, da pornografia, do vício, do crack, uma tragada, um jogo libera 60 mil dopaminas. É por isso que o sujeito sai de casa, uma casa boa, uma cama quente, um prato quente na cama, carinho, conforto da mãe, ele vai para a Cracolândia. Porque aquela droga produz extremo prazer. Aí você chega para ela e fala assim, olha, Jesus vai te livrar da droga. Ele fala, não, eu não quero sair, eu quero fumar mais. Eu quero ter esse prazer aqui da droga. Só quando a vida dela está uma desgraça que ela vai se livrar disso. E isso nós aprendemos em casa. Os jovens bêbados hoje aprenderam a beber em casa. Porque pais crentes falam assim, não posso beber socialmente. 1 em cada 10 que bebem vão ficar viciados. 1 em cada 10 que fumam maconha vão ficar neuróticos, psicóticos. Não tem jeito. Então a gente acha que a gente não está fazendo mal para os nossos filhos, nós estamos fazendo mal para os nossos filhos. Pode passar. Aí são componentes centrais do videogame, saliência, mudança de humor, tolerância, cada vez ele precisa mais, ele vira as noites, vamos virar a noite jogando videogame. Pode passar. Sintomas de abstinência, a pessoa acorda de madrugada escondido para jogar. Mãe foi dormir, ele está jogando. Não, mãe, já fui dormir. Conflitos interpessoais, acompanhado de deterioração de resultados acadêmicos, a nota dele vai mal, vai péssima. Recaída em reinstalação e por aí vai. É igualzinho um vício de uma droga. Pode passar. Pode passar. E aí eu vou dizer, você pode ver isso quando você comprar para o teu filho, ou quando teu filho comprar. Vou mostrar alguns títulos aqui, 3 ou 4. Diablo. O que é esse jogo Diabo aqui? É um lugar onde você entra e para você sair, não é que você tem que vencer o diabo, você tem que fazer pactos e acordos com demônios para vencer o diabo.
Ensina a criança a entrar no mundo do misticismo, do ocultismo. Pode passar. Esse aqui, não sei se vocês vão enxergar, dependendo do lado que você está, vocês estão vendo um 66666? Alguém consegue ver aqui? Meia, daqui onde eu estou vendo. Depende de onde você está. 66666 é a música deles. Gente, tem um negócio que o diabo sabe fazer, é a música. Nele foram criados os tímpanos, os pífaros. Isso é a música escondida, está ali como um mantra no ouvido daquela criança. Pode passar. Esse jogo, Inferno de Dante, logicamente que baseado na obra da idade medieval, mas também cheios de acordos profanos, macabros, com demônios. Pode passar. Esse aqui é um dos... O filho vai falar sempre assim, não, o gráfico, não sei o que, a nitidez. Esse aqui ele faz um acordo com a deusa Diaba para conseguir sair do lugar que ele está lá. É um lugar de tormento. Pode passar. Doom. Essa aqui é o Doom 2. Muita gente jogou isso aqui quando tinha computador Mac, quando tinha o Windows 98. Gente, você tem que ver a crueldade, a profanação. A cada fase que você passa, você é obrigado a escolher um tipo de acordo que você vai fazer. Pode passar. Esse jogo aqui, ele foi o primeiro jogo. Se você lembra do massacre de Columbine, 2 garotos, um de 14 e um de 13 anos, durante um ano planejaram o assassinato dos colegas que faziam bullying contra eles. Eram inteligentíssimos. Eles entraram dentro lá no Colorado, não lembro o nome do condado agora, eles entraram dentro lá de um colégio, ensino fundamental, ensino médio, perdão, mataram 12 crianças, feriram 17, mataram um professor e se suicidaram. Um deles era um psicopata. As pessoas nascem psicopatas. Psicopata não é demônio, psicopata é doença. Todo psicopata ele quer prazer, poder, status, todos eles. Você só descobre o psicopata, ele tem uma maneira assim muito inteligente de entrar na tua vida e governar a tua vida, te separar da tua família, te separar de seus amigos. Ele não deixa você mais interagir com quem você está. Ele é cruel com você. São mulheres que demoram 15, 30, 20 anos para descobrir que o marido era um psicopata. Todo psicopata é narcisista, ele precisa de atenção. Ele não aceita chegar em lugar nenhum sem chamar, ele tem que chamar atenção. A psicopatia não dá acesso ao sistema emocional da pessoa, ao sistema límbico. O psicopata não tem sentimento. Ele rouba a velhinha e fala assim, trouxa. Roubei porque era burra. Rouba o teu salário inteiro, não sente nenhum remorso não, gente. O psicopata, homem, ele é cruel e brutal. A mulher é uma inteligência para o mal muito mais sutil. O homem vai lá, mata com 20 tiros, pá, 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 pá. A mulher tem um anel com um veneninho, ninguém sabe. Ela tira o veneninho do anel na unha, pinga na gotinha do suco de laranja e mata ele envenenado. Morreu do que? Não sei, teve um infarto. A psicopatia, ela começa a aparecer na infância. Crianças que fazem crueldades com animais. Pega um cachorro, bota no saco e joga no rio. Machuca os coleguinhas, tem prazer de machucar os coleguinhas. O filho está avisando, ele está me beliscando. O psicopata, ele não significa que ele vai ser criminoso. Mas você tem que aprender a lidar com ele dentro de casa desde pequeno. Entenderam isso? Pode passar. Esses meninos aí são fotos, né, deles entrando no refeitório. Eles se suicidaram dentro da biblioteca. Pode passar. Esse menininho aqui, ó, filho de um pai que trabalhava na polícia militar, no BOP, ele viciado no Assassin's Creed, né, um assassino da religião, um assassino do credo. O pai dele do BOP, ele matou o pai e a mãe, isso aconteceu em São Paulo, ele matou o pai e a mãe e foi para o colégio, como se nada tivesse acontecido. Pode passar. Esse menino Gustavo aqui, LOL, todo mundo sabe o que é o LOL, as crianças sabem o que é o LOL. Esse menino se suicidou depois de jogar LOL na própria internet. Então, o que eu quero dizer para você? Videogame é do diabo, gente, olha para mim. Não é do diabo. Agora,
É como televisão, é do diabo? Não. A internet é do diabo? Não. Mas existem catálogos, existem filmes, existem séries, existem videogames que eles aprofundam na vida da criança e destroem a vida da criança. Preparam, eles capturam algumas crianças. Ah, pai, eu não sou desequilibrado, eu não vou pegar uma arma e vou matar todo mundo. Lembra do Matrix? Eles entraram no cinema e mataram um monte de gente nos Estados Unidos. Então a perversão, a crueldade, a brutalidade está dentro do coração do homem desequilibrado. Isso é só o quê? É uma centelha que faz aquilo explodir na cabeça dele. Pode passar. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvados feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eu quero terminar essa palavra aqui, eu vou orar com vocês ainda, se você esquecer de tudo que eu falei aqui, se lembre de uma coisa: o único evangelho que os teus filhos conseguem ler é você. Vou repetir. O único evangelho que os teus filhos vão ler é você. Se você não ora, eles não vão orar. Se você não é honesto com o seu cônjuge, eles não vão ser honestos. Se você é crítica com relação ao seu marido, se você é desleal quando ele está fora, você fala mal dele, você fala mal dela, se você divide a casa, eles vão dividir a casa. Tudo aquilo que você faz, eles vão fazer. Se você amar o Senhor, eles vão amar o Senhor. Tem gente que cresce e fala assim: eu quero que meu filho seja um empresário de sucesso, quero que ele seja um diretor de empresa, eu quero que ele prospere financeiramente. Meu filho estava no ventre da minha esposa, eu já era crente, eu falava assim: eu quero que ele seja pastor, eu quero que ele seja missionário, eu quero que ele profetize entre as nações. Meu filho nunca se afastou do Senhor. A adolescência é chato, para mim não foi chato, nem para minha filha, nem para o meu filho. Isso depende da gente. Vou repetir: o único evangelho que nossos filhos vão ler são a gente. Eu vou orar. Levante sua mão assim. Pense na sua geração, na sua descendência. Pense nos seus filhos. Pense nos netos que você vai ter. Gente, eu estou orando, sabe por quê? Minha neta tem 7 meses. Meu neto tem 2 anos. Eu estou orando pela esposa do meu neto. Já estou orando. Eu estou orando pelo marido da minha neta. Eu estou orando pelo pai da minha... o genro da minha neta. Perdão, o sogro da minha neta, a sogra da minha neta. Eu estou orando pelo sogro do meu neto e da minha neta. Eu estou orando pelas famílias dele. Você nunca tirou um dia de jejum para o teu filho. Tem castas que só saem com jejum e oração. Você reclamou, você gritou, você xingou, você criticou, mas você nunca tirou um dia para orar pelo teu filho, consagrou para o Senhor. Que não brinque com o mundo espiritual. Nós lidamos com um ser que ele é assassino mesmo, ele é homicida desde o princípio. Não fica pensando que tem um lugar que você se esconde. Não fica pensando que tem um lugar assim que você está protegido. Não, aqui meu filho vai ficar protegido, está dentro de uma roupa de astronauta hermeticamente fechada. Teu filho vai sair por esse mundão aí. Se você não ensinar ele a enfrentar esse mundo, a dizer não, a fazer escolhas entre Deus e a palavra de Deus e o mundo, ele não vai saber escolher. Viva o evangelho em casa. Pare tudo para orar. Pare tudo. 6 da tarde, chegou um do colégio, mamãe está em casa, o pai chegou do trabalho, o outro vai para a faculdade, para tudo. Senta aqui, nós vamos orar. Todos juntos. Aprende, faz eles aprenderem que existe uma porta que você abre, a porta que você bate e abre. Faz eles experimentarem o milagre. Existem reviravoltas de milagres que Deus interfere na vida da gente. Não ignore o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é uma terra extremamente fértil. O que você planta, você colhe, querido. Vamos orar, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Tua palavra mexe com o meu coração. E eu quero reconhecer as falhas na minha paternidade, as falhas na minha maternidade. Eu quero reconhecer que eu em algumas vezes, ou em muitas vezes, eu não fui fiel ao Senhor, mas eu quero pedir perdão ao Senhor, e consertar a trajetória da minha vida, para que eu possa ensinar
e apontar o caminho do reino dos céus, apontar a Jesus Cristo para as minhas gerações. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que os meus filhos são herança do Senhor. Eles são como uma flecha na mão do valente, e eles estão destinados à vida eterna. Me dá sabedoria, me dá inteligência, para que eu não machuque os meus filhos, tentando levá-los pelo caminho da salvação. Mas tira toda fraqueza, toda ignorância do meu coração e da minha vida, e me enche da sabedoria do céu, para que eu possa conduzi-los para a vida eterna, em nome de Jesus. Levanta uma muralha de defesa em volta da minha casa. Levanta uma cortina de fogo em volta do meu casamento, dos meus filhos, da minha descendência, da minha família e da minha herança. Diga: eu reclamo o poder do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, sobre os umbrais das minhas portas, da minha casa. Minha casa é casa do Senhor. A minha casa é território do Espírito Santo. A minha casa é casa da salvação. Nenhum mal, nenhum espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de suicídio, de morte, nenhum deles é bem-vindo na minha casa. Eu lanço o fogo do Senhor contra todo o mal, e eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Benditos serão os que entrarem, benditos serão ao saírem, mas os espíritos imundos ficarão do lado de fora, porque a minha casa é terra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz amém. Diz amém.